Você tem três possibilidades de posições entre circunferência e reta. Ou a circunferência e a reta são externas uma à outra, ou a reta é tangente à circunferência, ou a reta é secante à circunferência. Se ela é externa à circunferência, não tem ponto de interseção, então não tem solução de uma equação que a gente vai tentar resolver. Se ela for tangente, só tem uma solução, que vai ser um ponto de interseção, um ponto de tangência. E aí a sua equação vai ter uma solução única. E se ela for secante, ela vai ter dois pontos de interseção. Então eu vou ter que achar duas soluções na equação. Isso tem muito a ver com o estilo da equação quadrática. Então eu vou escrever aqui, se eu estou numa equação de segundo grau na forma ax² mais bx mais c igual a zero, que é a forma padrão, o estilo que a gente aprende de resolução de equação de segundo grau com essa forma, com essa cara, você tinha um delta, que era dado por b² menos 4ac. b² menos... Não ficou bom isso não. Pronto. b² menos 4ac. E esse delta tem três opções ou três possibilidades. Primeiro caso, se o delta for positivo, maior que zero, você tem duas soluções reais, distintas, duas raízes reais e distintas, e isso indicaria para a gente, num caso desse de reta e circunferência, que a reta é uma reta secante, porque teria dois pontos de interseção da reta com a circunferência. Se o segundo caso você tiver com delta igual a zero, esse era o caso em que as duas raízes reais eram iguais. Em alguns lugares você encontra inclusive que só tem uma raiz. Eu prefiro essa notação de duas iguais, até por conta de multiplicidade quando você está trabalhando com polinômios, com equações algébricas. Duas raízes reais iguais. Bom, você acha um único valor. Se você acha um único valor, você só tem um ponto de interseção. E se é um ponto de interseção entre a reta e a circunferência, a gente diz que é uma reta tangente. Por último, não menos importante, você tem o caso do delta negativo, que quando a gente está resolvendo equações quadráticas, representa que não tem solução real. As soluções estariam no universo complexo. E aí o que eu vou ter? As duas raízes são complexas, ou não há raízes reais. Não há raiz real. Então eu não tenho solução. Se eu não tenho solução, não há interseção. Quando uma equação não tem solução, num caso desse de reta com circunferência, quer dizer que elas não têm intersecção. Se não tem interseção, a gente vai falar que a reta é uma reta externa à circunferência. Então, são esses casos que a gente vai tentar buscar em cada um dos itens A, B e C que a gente tem aqui. Para o item A, o que eu teria? Vou isolar o x ou o y na equação da reta e substituir na equação da circunferência. Vou isolar o y. Passo o x para lá, então vou ficar com menos x mais 6. Na equação da circunferência, onde tem y, portanto, eu vou colocar menos x mais 6. Nossa equação se torna x menos 1 ao quadrado, mais, no lugar do y, vai entrar menos x mais 6. Menos x mais 6. E o resto continua. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, tem que dar 8. Vou desenvolver isso, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, nesse caso aqui eu tenho 6 menos 1 são 5 menos x ao quadrado. 5 menos x ao quadrado. E esse 8 passa para cá subtraindo menos 8, igual a zero. Isso aqui também é um produto notável que eu vou ter que abrir. X² menos 2x mais 1.
Aqui eu terei quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, são 10x, mais o quadrado do segundo, que é x quadrado. Com o menos 8 que estava ali, tem que dar 0. Rearranjando, x quadrado com x quadrado são 2x quadrado. Aqui nós temos o menos 2x com menos 10x são menos 12x. E aqui temos 1 com 25 são 26, menos 8 são 18, igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau, no entanto, é uma equação que dá para ser simplificada, dá para dividir inteira por 2. Se eu dividi-la por 2, eu terei x² menos 6x mais 9 igual a zero. Se você fosse resolver o Bhaskara, delta, você ia ter b², 36, menos 4 vezes a, que é 1 nesse caso aqui, e vezes c, que é 9. 4 vezes 9, 36. Que legal, o delta deu 0. Se o delta deu 0, você já sabe que caso que é da reta tangente à circunferência. E ele pediu, caso a gente tenha ou secante ou tangente, para você determinar os pontos. Nesse caso, o ponto, quando é tangente só tem um ponto, o ponto é solução da sua equação. Na verdade, aqui você vai encontrar o valor x do ponto e depois você substitui na equação da reta ou das próprias circunferências para achar o y correspondente. Neste probleminha aqui, seguindo a formulinha lá que a gente aprende como Bhaskara, mas que na verdade não é do Bhaskara. Menos b fica 6. Mais ou menos a raiz do delta, olha aí, mais 0 menos 0, tanto faz. Sobre 2a, sobre 2. 6 sobre 2 vai dar 3. Se o x vale 3, substituindo ele aqui, vou ficar com o y igual a menos 3 mais 6. Portanto, o y também vai valer, coincidentemente, 3. Logo, eu vou dizer, olha, a reta é tangente e ela é tangente num ponto, ela encosta na circunferência num ponto. Qual ponto? Vou falar que é um ponto T, só para fazer referência ao ponto de tangência. O nome você pode escolher qual você quiser, A, B, C, D, tanto faz. Com coordenadas 3, 3. Maravilhoso. Então é tangente neste ponto. Vou para o B e a gente vai tentar comparar com esse caso. Eu falei de substituir na equação da reta. Eu nunca ia substituir na da circunferência, porque é bem pior. Ah, não, Thiago, mas eu gosto. Você gosta de perder tempo? Não. Então, na reta, por favor. No B, o que eu tenho? Vou isolar o x agora. Vou passar o y para lá. Então, vou ficar com x igual a y mais 1. Só para você ver que tanto faz. Você isola uma ou outra. E agora, o que eu vou fazer é, onde tem... Deixa eu escolher uma cor diferente aqui. Azulzinho clarinho. Onde tem x na equação da circunferência, eu vou colocar y mais 1. Portanto, vai ficar y mais 1, só que isso está entrando no lugar do x, e aqui o x está ao quadrado, então tudo está ao quadrado. X ao quadrado mais o y ao quadrado tendo que dar 1. Y ao quadrado, 1. Desenvolvo isso aqui, produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2y, mais quadrado do segundo, que é 1. Com mais y quadrado, pode passar esse 1 para lá, menos 1 igual a 0. E aí você já tem o 1 com menos 1 cancelou, zerou, e sobrou y quadrado mais y quadrado, 2y quadrado, mais 2y igual a 0. C está numa equação de segundo grau incompleta, falta o termo independente C. Nesse tipo de problema, pode colocar o y em evidência. Na verdade, eu vou colocar o 2 com o y, tá? Mas a ideia é colocar a incógnita em evidência quando falta o C. Como tem o 2 nos dois, eu estou colocando ele junto. Coloquei o 2y em evidência, aqui sobra y, mas aqui vai sobrar 1. Isso igual a 0.
Bom, você está num produto que dá zero, você tem duas opções. Ou isso aqui é zero, o que vai dar y igual a zero, ou isso aqui é zero, o que vai dar y igual a menos 1. Você achou dois valores diferentes de y. Ah, Thiago, você nem fez delta. Precisa? Não, porque se eu achei dois valores de y, cada um deles vai ter um valor de x. Então eu estou achando dois pontos. Quando é que tem dois pontos de interseção? Quando a reta é secante. Veja que no anterior você achou um ponto só, um x e um y. Aqui você já achou dois y. Cada um deles vai ter um x correspondente. Como eu vou achar o x correspondente? Substituindo ali. Se o y for zero, como vai ficar? X igual a zero mais 1. X igual a zero mais 1. Portanto, x igual a 1. E se o y fosse menos 1, substitui ali. X vai ser menos 1 mais 1. Portanto, zero. Então eu vou dizer, olha, existe um ponto A. Eu vou dar um espaço maior. Um ponto A com coordenadas 1, 0, é sempre x e y, tá? X, y. E um ponto B de intersecção da reta com a circunferência, que é o ponto 0, menos 1, x, y. 0, menos 1. É nesses dois pontos que as duas se cruzam. Se existem dois pontos de interseção, vou dizer que a reta é uma reta secante à circunferência. E aí você já encontrou os pontos. Super bonito? É, mais ou menos. Vou apagar essa primeira parte aqui. Deixa eu fazer uma seleção. Para fazer o item C agora. C. Você já está com o Y isolado? Já usa ele. Então tá bom. Vou escolher uma cor diferente, amarela. O y corresponde a x mais 3. Então, onde houver y, eu vou colocar x mais 3. A equação vai continuar x quadrado mais x mais 3 ao quadrado, porque é o y que você está elevando ao quadrado, e menos 2x, tendo que dar zero. Desenvolve isso, aqui vai continuar x quadrado, aqui você vai fazer quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, e aqui vai ficar os menos 2x que já estavam. Aí você junta 2x quadrado, você vai ter o 6 com menos 2 mais 4x, e o 9 que restou como termo independente. E aí faz o delta, b quadrado 16, menos 4 vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é 9. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 9, 72. Fico com 16 menos 72. O delta fica 62, 50... Eu me perdi, 56. Pronto. Ou menos, né? Criatura. Já vi que é negativo, não queria nem fazer a conta, fiquei com preguiça. O que eu vou falar quando o delta é negativo? Não tem raiz. Se não tem raiz, não tem solução à equação. Se não tem solução à equação, quer dizer o quê? Reta e circunferência nem se cruzaram. Não se cruzando, a reta é externa à circunferência. E acaba o problema. Qual é o ponto de interseção? Não tem, maluco! Não cruzou, não tem ponto de interseção. Ele até deu a dica para você para achar pontos comuns quando são esses dois casos, ou tangente ou secante. Quando é externa, não há ponto de interseção. Não há ponto comum entre a reta e a circunferência. Bacana?